O milionário pensou que ia se casar com uma mendiga. Grávida e com um vestido simples, ela parecia sem graça. Mas quando seu véu caiu, seu rosto revelou um choque. Todos ficaram em silêncio. A verdade era inacreditável. Se esta história lhe interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. Augusto Monteiro estava diante do espelho dourado em seus aposentos privados. Na mansão Monteiro, ajustando sua gravata borboleta com precisão praticada. Seu reflexo mostrava um homem nascido no privilégio, alto, bonito, com olhos cinza-aço que não traíam nenhuma emoção. Hoje era seu dia de casamento, mas não havia alegria em seus movimentos, apenas propósito calculado. A mansão imponente ao seu redor representava 5 gerações de riqueza e influência. Cada pintura na parede, cada vaso antigo, cada tapete. Persa contava a história de uma dinastia que dominara o mundo dos negócios por mais de um século. E agora era sua responsabilidade garantir sua continuação através de um casamento arranjado por sua avó, a matriarca da família. Senhor Monteiro, os convidados estão chegando. A voz de seu mordomo atravessou a pesada porta de carvalho. Muito bem, Henrique, Augusto respondeu, seu tom medido e controlado. Enquanto descia a grande escadaria, fragmentos de conversas sussurradas chegavam aos seus ouvidos. A noiva, Isabel. Santos era objeto de infinitas especulações entre a elite reunida na capela privada de sua família. Você a viu? Sempre se escondendo atrás daquelas roupas sem forma. Ouvi dizer que ela é absolutamente simples, coitada. Bem, o que se pode esperar? Ela não tem nada em seu nome. Augusto prestou pouca atenção aos mexericos. A beleza física não tinha significado neste arranjo. Isso era negócio, puro e simples. Uma fusão de famílias influentes, orquestrada por sua avó Vitória Monteiro, a mulher que o moldara para ser o herdeiro perfeito desde a infância. No entanto, algo incomodava o fundo de sua mente. Seu investigador particular havia descoberto inconsistências peculiares no histórico de Isabel. Certas datas não se alinhavam, referências não podiam ser verificadas e havia lacunas inexplicáveis em sua história. Ele havia descartado essas preocupações, atribuindo-as a maus registros ou erros administrativos. A capela ficou em silêncio quando o órgão começou a tocar. Augusto tomou sua posição no altar, sua postura impecável, sua expressão ilegível. As portas maciças se abriram, revelando uma figura de branco, seu rosto obscurecido por um véu incomumente espesso. Enquanto ela caminhava pelo corredor, Augusto notou algo inesperado. Apesar dos rumores de que ela era pouco sofisticada, seu andar era gracioso, quase real. Ela se movia com confiança inconfundível, cada passo proposital e medido. Este não era o porte de uma mulher intimidada pelas circunstâncias. Quando ela chegou ao altar, um sutil aroma de jasmim e baunilha a envolvia. Um perfume francês caro que ele reconheceu de boutiques exclusivas em Paris. Parecia estranhamente incongruente com sua suposta origem humilde. A cerimônia prosseguiu de acordo com a tradição, até que chegou o momento da verdade. Você pode beijar a noiva, o padre anunciou. Isabel levantou as mãos para seu véu com lentidão deliberada. Ao levantá-lo, um suspiro audível percorreu os convidados reunidos. Augusto sentiu sua compostura cuidadosamente mantida escorregar. Pela primeira vez em anos. A mulher diante dele era deslumbrante, com maçãs do rosto altas, olhos verdes inteligentes e um sorriso enigmático que sugeria que ela sabia segredos que ninguém mais sabia. Ela era o oposto da noiva simples e sem graça que todos esperavam. Mas não era apenas sua beleza que pegou Augusto de surpresa. Havia algo assustadoramente familiar em seu rosto. Naquele momento, fragmentos de memória passaram por sua mente. Vislumbres dela em vários eventos sociais ao longo dos anos, sempre em segundo plano, sempre sob nomes diferentes. Ela estivera se escondendo à vista de todos, orquestrando algo que ele ainda não podia compreender. Quando seus olhos se encontraram, Augusto viu algo em seu olhar que o emocionou e o perturbou. Uma inteligência feroz
e um inconfundível toque de desafio. Este não era um casamento arranjado comum. Este era o início de algo muito mais complexo, um jogo cujas regras ele ainda não entendia. Quando se beijaram foi breve e formal, mas Augusto sentiu uma faísca inesperada de eletricidade entre eles. Ao se virarem para enfrentar seus convidados, ele notou que o sorriso dela havia se aprofundado, carregando uma ponta de triunfo que apenas ele parecia detectar. A recepção que se seguiu foi um borrão de congratulações e brindes com champanhe, mas a mente de Augusto estava acelerada. Quem era realmente esta mulher? Qual era seu verdadeiro propósito ao concordar com este casamento? E por que ele não conseguia se livrar da sensação de que acabara de cair em uma armadilha elaborada de sua própria criação? A lua de mel. Nas Maldivas foi uma aula magistral em fingimento. Por 2 semanas, Augusto e Isabel interpretaram perfeitamente o papel de recém-casados, mas sob a superfície, uma dança intrincada de segredos e suspeitas se desenrolava. Eles jantavam ao pôr do sol, caminhavam em praias imaculadas e compartilhavam uma vila, tudo enquanto estudavam um ao outro com cuidadosa atenção. Isabel provou ser muito mais do que sua fachada inicial sugeria. Ela falava 5 idiomas fluentemente, demonstrava um conhecimento enciclopédico de finanças internacionais e se movia pela alta sociedade com naturalidade. Cada revelação apenas aprofundava a curiosidade e a suspeita de Augusto. Uma noite, enquanto estavam sentados em seu terraço privativo com vista para o Oceano Índico, Augusto decidiu sondar mais fundo. "Você fala francês como uma parisiense nativa", ele observou, girando o uísque envelhecido em seu copo. "Estranho, considerando que seus documentos mostram que você nunca viveu fora de São Paulo." Os lábios de Isabel se curvaram naquele sorriso misterioso que ele estava começando a conhecer bem. "Papéis podem ser coisas tão pouco confiáveis, não acha?" Ela respondeu, seus olhos verdes refletindo o pôr do sol. "Assim como memórias ou histórias familiares, às vezes eles contam apenas as histórias que queremos que contem." O desafio, implícito em suas palavras, era inconfundível. Augusto se inclinou para a frente, estudando seu rosto. "E que história você está contando, Isabel? Se é que esse é seu nome verdadeiro." Ela riu então, um som ao mesmo tempo musical e levemente perigoso. "Oh, Augusto, você está fazendo as perguntas erradas. A verdadeira pergunta é: que história? Sua família está contando? Particularmente sua avó. Ela é uma grande contadora de histórias, não é?" A menção de sua avó enviou um arrepio pela espinha de Augusto. Vitória Monteiro era de fato uma mestra da narrativa. Ela havia moldado a imagem pública da família por décadas, mas a maneira como Isabel falava sugeria que ela sabia algo específico, algo escondido. Ao retornarem à mansão Monteiro, Augusto começou a notar mudanças sutis. Isabel transformou a ala da mansão deles com um toque de conhecedora, selecionando obras de arte e móveis que combinavam perfeitamente com o caráter histórico da casa. Ela encantou a equipe, conquistou membros do conselho em funções beneficentes e parecia conhecer todas as nuances do protocolo da alta sociedade. Uma tarde, enquanto Isabel estava em um almoço beneficente, Augusto se viu atraído para o escritório particular dela. A sala era um testemunho de seu gosto refinado, mas algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa ornamentada parcialmente escondida atrás de livros encadernados em couro. Sua consciência lutou brevemente com sua crescente necessidade de respostas. Dentro da caixa, ele encontrou fotografias antigas que nunca tinha visto antes. Sua avó, décadas mais jovem, apertando a mão de um homem de aparência distinta no que parecia ser uma assinatura de negócios. O rosto do homem mexeu com algo em sua memória. Ele se parecia notavelmente com Isabel. Sob as fotografias, havia recortes de jornais, suas bordas amareladas pelo tempo. Enquanto lia, suas mãos começaram a tremer. As manchetes contavam uma história de aquisição corporativa, batalhas legais e a queda de uma família. O homem distinto da fotografia, Roberto Santos, o pai de Isabel, havia sido um parceiro de negócios dos Monteiro.
mas foi o último item na caixa que fez seu sangue gelar. Um documento legal com a assinatura de sua avó datado de 20 anos atrás. O conteúdo sugeria um esquema deliberado para despojar a família Santos de seus ativos através de uma combinação de contratos manipulados e corrupção judicial. A mente de Augusto voltou às lições de infância com sua avó. Nos negócios, querido, ela diria, não há amigos, apenas oportunidades. Ele sempre admirara sua implacabilidade, nunca questionando os métodos que haviam construído seu império. O som de saltos no piso de madeira o fez congelar. Eu estava me perguntando quando você encontraria isso. A voz de Isabel veio da porta. Ela estava lá, elegante em um vestido de seda azul, observando-o com uma expressão ilegível. Por que agora? Augusto perguntou, sua voz rouca. Por que este esquema elaborado? Isabel entrou na sala com graça fluida, pegando uma das fotografias. Sua avó lhe ensinou que negócios são sobre oportunidades, não é? Bem, ela me ensinou algo também, embora não intencionalmente, que a vingança, como um vinho fino, fica melhor com o tempo. Ela colocou a fotografia de volta na caixa com cuidado deliberado. Mas aqui está o que é realmente interessante, Augusto. Você é tanto uma vítima das maquinações dela, quanto eu. Você nunca se perguntou por que ela insistiu tanto neste casamento? Por que tinha que ser eu? Augusto sentiu o chão se movendo sob seu mundo cuidadosamente construído. As implicações de suas palavras abriram possibilidades que ele nunca havia considerado. Ao olhar para Isabel agora, ele viu não apenas uma mulher em busca de vingança, mas alguém que poderia ter a chave para uma verdade que ele nunca soube que precisava encontrar. Vitória Monteiro estava sentada em seu escritório privado, uma sala que testemunhara incontáveis negócios e decisões familiares ao longo das décadas. A luz da manhã filtrava-se através das janelas de vidro plumbado, iluminando seu cabelo prateado e feições aristocráticas. Ela segurava uma taça de cristal com conhaque, apesar da hora matinal, enquanto contemplava a peça de xadrez em sua outra mão. Uma rainha, apropriadamente. A porta se abriu sem que batessem, e Isabel entrou vestindo um terno branco perfeitamente ajustado que a fazia parecer mais uma predadora corporativa do que uma recém-casada. Os lábios de Vitória se curvaram em um sorriso que não chegou aos olhos. Minha querida nora, já se sentindo em casa? Aprendi com a melhor, Vitória. Isabel respondeu suavemente, acomodando-se na cadeira de couro em frente à sua sogra. Não é isso que você sempre ensinou? Pegue o que você quer e torne-o seu. A mão da mulher mais velha apertou imperceptivelmente a peça de xadrez. Vejo que Augusto tem compartilhado histórias de família. Oh, Augusto não me contou nada que eu já não soubesse, disse Isabel, seus olhos verdes brilhando. Mas ele está começando a fazer as perguntas certas. Sobre a aquisição da Santos Indústrias, sobre a misteriosa ausência de seu pai durante sua infância, sobre a verdadeira razão pela qual você insistiu neste casamento. Vitória pousou tanto o conhaque quanto a peça de xadrez com cuidado. Deliberado. Você está jogando um jogo perigoso, minha querida. Tem certeza de que quer continuar por esse caminho? Aprendi sobre jogos aos pés de meu pai, observando-o construir sua empresa do nada. Isabel inclinou-se para a frente, sua voz ganhando uma borda. E então, aprendi ainda mais observando você destruir tudo. Diga-me, você alguma vez se arrependeu? Do que fez a ele? A minha família? Arrependimento é um luxo que nunca me permiti, Vitória respondeu friamente. Seu pai era fraco. Ele deixou o sentimento nublar seu julgamento nos negócios. Eu simplesmente fiz o que era necessário. Necessário? A risada de Isabel foi afiada. Era necessário manipular aqueles contratos, subornar o juiz Henrique, garantir que meu pai perdesse tudo, incluindo sua reputação? Vitória levantou-se, movendo-se para a janela com porte real. Você fez sua lição de casa, devo admitir. Mas ainda está perdendo peças do quebra-cabeça. Você nunca se perguntou por que eu escolhi você especificamente para Augusto? Por que esperei todos esses anos? Antes que Isabel pudesse responder, a porta se abriu novamente, e Augusto estava lá, seu rosto tenso.
Ele olhou entre as duas mulheres, sentindo a atmosfera carregada. Espero não estar interrompendo nada importante. De forma alguma, querido. Isabel levantou-se graciosamente. Sua avó e eu estávamos apenas discutindo história familiar. Na verdade, ela estava prestes a me contar por que estava tão insistente em nosso casamento. Augusto entrou na sala. Sua presença adicionando outra camada de tensão à atmosfera já carregada. Eu gostaria de ouvir isso também, vovó. Especialmente depois do que descobri nos antigos registros da empresa na noite passada. A compostura de Vitória escorregou por uma fração de segundo antes de se recuperar. Que registros seriam esses? O acordo de parceria original entre nossa família e a família Santos. Augusto respondeu, puxando uma pasta de sua pasta. Aquele que estipula uma estrutura de propriedade conjunta que nunca foi legalmente dissolvida, apesar do que os registros públicos mostram. Os olhos de Isabel se arregalaram levemente. Esta era uma informação que nem ela havia descoberto. Vitória afastou-se da janela, seu rosto endurecendo na máscara de autoridade que ela usara por décadas. Esses documentos são história antiga, Vitória descartou com um aceno de mão. A empresa foi reestruturada várias vezes desde então. Foi, Augusto pressionou, abrindo a pasta, porque de acordo com estes estatutos, qualquer reestruturação teria exigido assinaturas de ambas as famílias. E noto algumas discrepâncias interessantes nas assinaturas dos documentos que você arquivou há 20 anos. A mão de Vitória tremeu levemente enquanto ela alcançava seu copo de conhaque. Você está pisando em terreno perigoso, Augusto. Alguns segredos é melhor deixar enterrados. Como a verdadeira razão pela qual meu pai partiu. A voz de Augusto era baixa, mas intensa. Ou devo dizer, a verdadeira razão pela qual você o forçou a sair quando ele tentou impedir sua aquisição da Santos Indústrias? Isabel observava essa troca com crescente fascínio. Ela viera em busca de vingança, mas parecia que a família Monteiro tinha segredos ainda mais profundos do que ela imaginara. A teia de mentiras e manipulação se estendia mais longe do que qualquer um suspeitava. Vitória moveu-se para sua mesa e pressionou um botão em seu interfone. Henrique, traga-me a pasta vermelha do cofre, imediatamente. Ela se virou para encarar seu filho e nora, seu rosto marcado por linhas sombrias. Se vocês querem a verdade, então vamos tê-la toda. Mas lembrem-se disso. Algumas verdades podem destruir mais do que apenas reputações. Henrique retornou com uma pasta de couro vermelho gasta, suas bordas suavizadas pelo tempo e manuseio. Vitória a pegou com mãos que haviam envelhecido, mas não perderam nada de sua força, colocando-a sobre sua mesa de mogno com o peso de 20 anos de segredos. Antes de abrir isso, ela disse, repousando seus dedos manicurados sobre a superfície da pasta, entendam que o que vocês aprenderão hoje mudará tudo. Estão preparados para isso? Augusto moveu-se para ficar ao lado de Isabel, seus ombros quase se tocando. O gesto não passou despercebido por Vitória, que notou com irritação quão rapidamente eles haviam formado uma aliança contra ela. Estamos preparados, Augusto, respondeu por ambos. Vitória abriu a pasta, revelando documentos amarelados pelo tempo. Seu pai, Augusto, não era o homem que você pensa que era, nem. Ela olhou diretamente para Isabel. Era o seu, minha querida. Ela retirou uma fotografia, que fez Augusto e Isabel se inclinarem para a frente. Mostrava seus pais juntos, mais jovens e sorrindo, em frente ao que parecia ser uma instalação de pesquisa. A Santos Indústrias não era apenas uma empresa de comércio, Vitória continuou. Isso era apenas a superfície. Do que você está falando? Isabel exigiu, sua compostura rachando levemente. Seus pais estavam trabalhando em algo revolucionário, Vitória explicou, espalhando mais documentos. Um novo tipo de tecnologia de energia sustentável que poderia ter mudado o mundo. Mas eles tinham visões diferentes para seu uso. Augusto pegou um dos papéis, seus olhos percorrendo rapidamente. Projeto Aurora, ele leu. Uma iniciativa de energia limpa que poderia fornecer energia a uma fração do custo atual. Sim, Vitória, assentiu.
Roberto Santos queria lançá-la para o mundo imediatamente, ao diabo com as consequências para as indústrias existentes. Seu pai, Augusto, viu a necessidade de uma liberação mais controlada. A discussão entre eles ameaçava destruir tanto o projeto quanto nossas famílias. A mão de Isabel tremeu enquanto ela alcançava outro documento. Mas não é por isso que você orquestrou a aquisição, é? Ela perguntou, sua voz dura. Você queria a tecnologia para si mesma. A risada de Vitória foi fria e afiada. Vocês ainda não veem. Eu não queria a tecnologia, eu queria proteger ambas as famílias dela. As corporações de energia do mundo teriam nos destruído a todos para pôr as mãos nela. Seus pais eram brilhantes, mas ingênuos. Eles não entendiam as forças com as quais estavam lidando. Então você orquestrou a queda do meu pai, Isabel disse, as peças finalmente se encaixando. Fez parecer má gestão financeira e fraude. Destruiu sua reputação tão completamente que ninguém acreditaria nele se ele tentasse falar sobre o projeto Aurora. E você forçou meu pai a sair. Augusto acrescentou, sua voz tensa de raiva. Mandou-o embora com uma escolha entre exílio ou desgraça pública. Vitória ficou mais ereta, sua autoridade preenchendo a sala. Eu fiz o que era necessário para proteger esta família. Ambas as famílias, quer vocês acreditem ou não. A tecnologia não estava pronta. O mundo não estava pronto. As consequências de liberá-la cedo demais teriam sido catastróficas. E agora? Augusto pressionou. O que mudou que fez você arranjar este casamento? Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Vitória. O mundo é diferente agora. A tecnologia amadureceu e eu estou ficando velha demais para proteger esses segredos sozinha. Eu precisava de alguém com sangue Santos e ambição Monteiro para assumir as rédeas. Juntos, vocês dois poderiam finalmente fazer do projeto Aurora o que ele deveria ser. Isabel trocou um olhar com Augusto. Anos de vingança, planejada colidindo com esta nova realidade. Você nos manipulou, ela disse suavemente. Tudo isso na queda da minha família, o exílio do pai de Augusto, este casamento, foi tudo para proteger um segredo? Para proteger um legado, Vitória corrigiu. O legado de seus pais, meu legado, e agora, potencialmente, o legado de vocês. Ela puxou um último documento da pasta, colocando-o deliberadamente na mesa entre eles. Isto contém as especificações técnicas completas do projeto Aurora, junto com a localização de todos os materiais de pesquisa. O que vocês farão com isso depende de vocês. Mas lembrem-se, o poder, seja ele proveniente de energia ou informação, é uma coisa perigosa. Augusto e Isabel olharam fixamente para o documento, depois um para o outro. A vingança que havia impulsionado Isabel parecia vazia agora, substituída por algo muito mais complexo. O império que Augusto havia sido preparado para herdar foi construído sobre uma base que ele nunca suspeitou que existisse. Vitória os observava cuidadosamente, vendo o peso da revelação se estabelecer sobre seus ombros. A questão agora não é sobre o passado, ela disse baixinho. É sobre o que vocês dois farão com o futuro. Como se fosse uma deixa, uma dor aguda atravessou o abdômen de Isabel, fazendo-a agarrar a borda da mesa. Augusto estava ao seu lado instantaneamente, seu braço apoiando sua cintura. Os olhos de Vitória se estreitaram, notando o gesto e a reação de Isabel com avaliação astuta. Há algo mais que vocês gostariam de compartilhar conosco? Vitória perguntou, sua voz carregando um toque de sua antiga autoridade. Isabel se endireitou, uma mão ainda repousando protetoramente sobre seu estômago. O segredo que ela carregava de repente parecia tanto mais significativo quanto mais complicado à luz de tudo o que haviam aprendido. Ela olhou para Augusto, vendo em seus olhos que ele já havia adivinhado a verdade. Bem, Isabel disse, sua voz firme, apesar da turbulência emocional do momento. Parece que o futuro de ambas as famílias já está em movimento. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão, ao teto da ala privada de Augusto e Isabel na mansão, lançando longas sombras sobre os tapetes persas antigos.
Isabel estava sentada em seu canto de leitura, os documentos do projeto Aurora espalhados à sua frente, enquanto Augusto andava de um lado para outro da sala, seu telefone pressionado contra a orelha. Sim, eu entendo que o conselho está preocupado. Ele falava ao telefone, sua voz carregando o peso da autoridade que se tornara mais natural para ele ultimamente. Mas eu garanto que as mudanças que estamos propondo revolucionarão não apenas a empresa, mas toda a indústria. Isabel o observava com uma mistura de admiração e cautela. Nas semanas desde as revelações de Vitória, Augusto havia se jogado na compreensão de todos os aspectos do projeto Aurora, trabalhando até tarde da noite, estudando as especificações técnicas e relatórios de impacto ambiental. Ao encerrar a ligação, Augusto virou-se para Isabel, afrouxando a gravata. O conselho está nervoso em alocar recursos para reiniciar o projeto. Eles querem provas concretas de que é viável. Eles não são os únicos que estão nervosos, Isabel respondeu inconscientemente, pousando a mão sobre sua barriga de gravidez, agora visível. O aviso de Vitória sobre interesses poderosos que podem tentar nos impedir. Não podemos ignorar isso. Augusto moveu-se para sentar-se ao lado dela, sua mão cobrindo a dela. O gesto se tornara natural entre eles, uma ponte sobre seu passado complicado. Tenho pensado sobre isso. Precisamos de aliados, pessoas em quem podemos confiar. E acho que sei por onde começar. Isabel ergueu uma sobrancelha. Seu pai? Sim. Augusto assentiu, puxando uma fotografia antiga de sua pasta. Consegui rastreá-lo. Ele tem vivido na Suíça, trabalhando como consultor para empresas de energia renovável. A ironia não me escapa. E você acha que ele vai nos ajudar? Depois de tudo o que aconteceu, acho que ele tem esperado por este momento há 20 anos, Augusto respondeu. Mas antes de entrarmos em contato com ele, há algo mais que precisamos discutir. Ele hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Estive olhando o acordo de parceria original entre nossas famílias. Há uma cláusula que Vitória ou não viu ou escolheu ignorar. Isabel inclinou-se para a frente, sua mente analítica engajada. Que tipo de cláusula? Uma cláusula de sucessão. No caso de uma fusão entre as famílias, todos os ativos previamente mantidos seriam automaticamente redistribuídos, de acordo com a estrutura de propriedade original. Ele puxou um documento, apontando para um parágrafo particularmente denso de texto legal. Seu pai construiu uma salvaguarda, Isabel. Ele sabia que algo assim poderia acontecer. As mãos de Isabel tremeram levemente enquanto ela lia a cláusula. Isso significa que legalmente, metade de tudo pertence a você, a família. Santos, as manipulações de Vitória há 20 anos não anulam este acordo fundamental. Augusto observou seu rosto cuidadosamente. A questão é, o que fazemos com essa informação? Antes que Isabel pudesse responder, uma batida na porta os interrompeu. Henrique entrou, seu rosto geralmente impassível, mostrando sinais de preocupação. Senhora Monteiro, sua avó convocou uma reunião de emergência do conselho. Ela está anunciando sua aposentadoria imediata e nomeando seu sucessor. Augusto e Isabel trocaram olhares alarmados. Vitória não havia mencionado nenhum plano de se afastar. Isso tinha que ser sua resposta às descobertas dele sobre o projeto. Aurora e o acordo de parceria original. Quando? Augusto exigiu. Em 1 hora, senhor. E Henrique hesitou. Ela solicitou que ambos compareçam. Depois que Henrique saiu, Isabel levantou-se, alisando seu vestido sobre a barriga crescente. Ela está fazendo sua jogada. Precisamos estar prontos? Augusto assentiu, reunindo os documentos e guardando-os em sua pasta. Precisamos jogar isso com cuidado. Vitória nunca faz nada sem múltiplas camadas de estratégia. Então é bom que ela tenha ensinado a nós dois como jogar o jogo, Isabel respondeu, um toque de sua antiga determinação brilhando em seus olhos. Mas desta vez, não estamos jogando pelas regras dela. Eles se dirigiram à sede corporativa, a elegante torre das indústrias Monteiro, que dominava o horizonte da cidade. No elevador, Augusto virou-se para Isabel.
Aconteça o que acontecer lá dentro, enfrentamos juntos. O passado é passado. O que importa agora é o futuro, nosso futuro. Isabel estudou seu rosto, vendo a sinceridade ali que havia gradualmente substituído sua máscara fria de negócios nas últimas semanas. Juntos, ela concordou, surpresa com o quanto ela realmente queria dizer isso. As portas do elevador se abriram no andar executivo, onde os membros do conselho já estavam se reunindo na sala de conferências. Vitória estava sentada à cabeceira da mesa, cada fio de cabelo prateado no lugar, sua postura tão régia como sempre. Mas havia algo diferente nela hoje. Uma tensão ao redor de seus olhos, um leve tremor em suas mãos que apenas aqueles que a conheciam bem notariam. Quando Augusto e Isabel tomaram seus lugares, os olhos de Vitória se demoraram na barriga grávida de Isabel, então se moveram para a pasta contendo os documentos do projeto Aurora. Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca, o sorriso de alguém que acabara de jogar sua carta final em um jogo de longa duração. Senhoras e senhores do conselho, Vitória começou, sua voz carregando sua autoridade familiar. Hoje marca o início de uma nova era para as indústrias Monteiro. Ou devo dizer, ela fez uma pausa para efeito, Indústrias Monteiro Santos. A sala do conselho irrompeu em murmúrios de surpresa e confusão. Vitória permaneceu de pé, sua presença comandando a atenção, apesar do caos que suas palavras haviam criado. Augusto e Isabel trocaram olhares rápidos, ambos tentando decifrar a estratégia de Vitória. O que vocês estão prestes a ouvir, Vitória continuou, mudará fundamentalmente o futuro desta empresa. 20 anos atrás, tomei decisões que, embora necessárias na época, agora devem ser retificadas. Ela acenou para sua assistente, que começou a distribuir pastas para cada membro do conselho. Dentro destes pacotes, vocês encontrarão informações detalhadas sobre o projeto Aurora, uma iniciativa revolucionária de energia limpa que foi desenvolvida conjuntamente pelas indústrias Monteiro e Santos há 2 décadas. Os membros do conselho começaram a folhear os documentos, suas expressões variando de ceticismo a espanto. Vitória esperou, deixando a informação ser absorvida antes de continuar. A tecnologia estava à frente de seu tempo, então. Mas agora, com avanços na infraestrutura e crescente demanda por energia sustentável, o projeto Aurora não é apenas viável, é essencial para nosso futuro. Um dos membros mais antigos do conselho, Jaime Prado, falou: Vitória, você está sugerindo que ressuscitemos um projeto fracassado de 20 anos atrás? Os custos por si só seriam astronômicos. O projeto nunca fracassou, Jaime. Vitória corrigiu suavemente. Foi deliberadamente arquivado até o momento certo. Esse momento é agora. Ela se virou para Augusto e Isabel. E temos a equipe perfeita para nos liderar nesta nova era. Augusto levantou-se, sua presença igualando a de sua avó em autoridade. O projeto Aurora não é apenas sobre produção de energia, ele explicou, movendo-se para a tela de apresentação e exibindo especificações técnicas. É sobre revolucionar como pensamos, sobre distribuição e acessibilidade de energia. Isabel juntou-se a ele, sua expertise em negócios brilhando enquanto ela detalhava as projeções financeiras. Os membros do conselho ouviam com interesse, crescente enquanto ela explicava como a tecnologia poderia ser implementada em fases, minimizando riscos enquanto maximizava retornos potenciais. Vitória observava com satisfação cuidadosamente dissimulada. Eles estavam se comportando exatamente como ela esperava, demonstrando a mistura perfeita de ambição Monteiro e inovação Santos, que ela havia engenhado através do casamento deles. Mas então, Isabel desviou do script esperado. Há mais. Uma coisa que o conselho deve saber, ela disse, sua voz clara e confiante. De acordo com o acordo de parceria original, que permanece legalmente vinculativo, esta empresa já é uma joint venture entre as indústrias Monteiro e Santos. Ela produziu cópias da cláusula de sucessão que Augusto havia descoberto.
distribuindo-as aos membros do conselho atônitos. Meu casamento com Augusto não apenas uniu nossas famílias. Ele ativou uma estrutura legal dormante que redistribui a propriedade de todos os ativos de acordo com a estrutura de parceria original. A compostura de Vitória escorregou por um momento, seus olhos se estreitando ao perceber que ela os subestimara mais uma vez. A sala do conselho irrompeu em outra rodada de discussão intensa. Isso é sem precedentes, Prado gaguejou, olhando entre Vitória e o jovem casal. Não, Augusto corrigiu, isso é restauração, corrigindo o que foi indevidamente interrompido há 20 anos. Ele se virou para sua avó. Não é isso que você queria, Vitória. Que entendêssemos o verdadeiro legado de ambas as famílias. Vitória levantou-se lentamente, examinando a sala. A dinâmica de poder havia mudado palpavelmente, mas de alguma forma ela não parecia inteiramente descontente. Bem jogado, ela disse suavemente, então se dirigiu ao conselho. Senhoras e senhores, acredito que isso demonstra exatamente por que esses dois estão prontos para liderar as indústrias Monteiro Santos para o futuro. Ela retirou um envelope de seu casaco e o colocou na mesa. Minha aposentadoria é efetiva. Imediatamente. Augusto assumirá o papel de CEO, com Isabel como diretora de inovação. Sua primeira tarefa será supervisionar o renascimento do projeto Aurora. Os membros do conselho sentaram-se em silêncio chocado, tentando processar as múltiplas bombas que haviam sido lançadas. Augusto e Isabel mantiveram sua frente unida, prontos para os desafios que indubitavelmente se seguiriam. Conforme a reunião foi encerrada, Vitória se aproximou deles em particular. Vocês me surpreenderam hoje, ela admitiu. Não esperava que encontrassem aquela cláusula de sucessão tão rapidamente. Aprendemos com a melhor, Isabel respondeu, um toque de ironia em sua voz. Os olhos de Vitória suavizaram-se levemente ao olhar para a barriga grávida de Isabel. Talvez seja a hora de contar a vocês dois toda a verdade. Sobre seus pais, sobre o projeto Aurora e sobre por que este bebê representa mais do que apenas a próxima geração de nossas famílias. Augusto ficou tenso. O que você quer dizer? Venham ao meu escritório esta noite, Vitória disse, reunindo seus pertences. Há algo que vocês precisam ver, algo que explica por que fiz tudo o que fiz e por que seu filho pode ser a chave para tudo pelo que trabalhamos. Conforme Vitória deixava a sala do conselho, Augusto e Isabel ficaram em silêncio, absorvendo as implicações de suas palavras. O jogo que eles pensavam ter vencido estava aparentemente longe de terminar. Estava meramente entrando em uma nova fase, com apostas mais altas do que eles haviam imaginado. Isabel colocou uma mão protetoramente sobre sua barriga. Seja o que for que ela tenha para nos contar, enfrentamos juntos, ela disse, ecoando as palavras anteriores de Augusto. Ele assentiu, cobrindo a mão dela com a sua. O bebê chutou, como se respondendo à tensão na sala. Juntos, ele concordou, percebendo que seu casamento de conveniência havia se tornado algo muito mais real, uma verdadeira parceria, forjada no cadinho de segredos familiares e propósito compartilhado. O relógio de pêndulo no escritório de Vitória bateu 9 horas quando Augusto e Isabel entraram. O ambiente parecia diferente à luz da noite, mais íntimo e de alguma forma mais ameaçador. Vitória estava de pé junto ao seu cofre de parede, inserindo uma combinação complexa com movimentos praticados. O que estou prestes a mostrar a vocês, ela disse sem se virar, foi mantido escondido por mais de 2 décadas. Apenas 3 pessoas no mundo conheciam sua existência, eu e seus pais. A porta do cofre se abriu com um suave clique. Vitória retirou um diário encadernado em couro e uma pequena caixa de metal. Roberto Santos não era apenas brilhante com tecnologia de energia, ela continuou, colocando os itens em sua mesa. Ele fez uma descoberta que ia muito além da geração de energia limpa. Isabel aproximou-se, atraída pela menção de seu pai. Que tipo de descoberta? Uma que poderia mudar o potencial humano em si. Vitória abriu o diário, revelando:
páginas de equações complexas e diagramas. O projeto Aurora não era apenas sobre criar energia sustentável, era sobre entender a conexão fundamental entre energia e consciência humana. Augusto pegou um dos diagramas, estudando-o intensamente. Isso parece um projeto de rede neural, mas está integrado com... É essa a matriz de energia Aurora? Seu pai reconheceu primeiro. Vitória assentiu. A frequência única do campo de energia Aurora mostrou efeitos inesperados na função cognitiva humana. Capacidades mentais aprimoradas, aprendizado acelerado, até mesmo o potencial para habilidades intuitivas avançadas. A mão de Isabel instintivamente moveu-se para seu estômago. E o que isso tem a ver com meu bebê? Os olhos de Vitória brilharam à luz do abajur. As crianças daqueles expostos ao campo Aurora mostraram capacidades ainda mais notáveis. Seus pais estiveram envolvidos nos testes iniciais. Eles passaram meses trabalhando diretamente com a tecnologia. Você está dizendo... A voz de Augusto sumiu conforme as implicações o atingiram. Sim, Vitória confirmou. Vocês dois carregam marcadores genéticos alterados pela exposição à aurora. E seu filho, ela gesticulou para a barriga grávida de Isabel, será a primeira combinação natural desses genéticos aprimorados. Isabel afundou-se em uma poltrona de couro, sua mente acelerada. É por isso que você arranjou nosso casamento. Não apenas para unir as famílias ou restaurar a empresa. Você queria ver o que aconteceria quando duas linhagens aprimoradas pela aurora se combinassem. Preferi pensar nisso como cumprir o legado de seus pais, Vitória respondeu, abrindo a caixa de metal. Dentro havia 2 frascos de cristal cheios de um líquido azul suavemente brilhante. Esta é a única amostra pura remanescente da matriz de energia Aurora original. Seus pais a criaram como uma garantia, uma forma de provar sua descoberta, se algum dia se tornasse necessário. Augusto estudou os frascos com uma mistura de fascinação e preocupação. Por que você está nos mostrando isso agora? Porque o tempo está se esgotando, Vitória disse, sua compostura cuidadosamente mantida, rachando levemente. Os efeitos da exposição à aurora não eram apenas benéficos. Havia complicações. Seus pais as descobriram tarde demais. Isabel inclinou-se para frente, seu coração acelerado. Que tipo de complicações? Degradação celular após exposição prolongada. Seus pais mostraram sintomas precoces. Essa é a verdadeira razão pela qual Roberto perdeu sua empresa. Ele estava muito doente para lutar contra minha aquisição. E por que seu pai partiu, Augusto? Eu o enviei para a Suíça, não apenas para proteger o projeto, mas para receber tratamento especializado. O peso desta revelação se estabeleceu sobre a sala. Augusto agarrou a borda da mesa de Vitória, seus nós dos dedos brancos. Meu pai, ele está estável por enquanto. Vitória o tranquilizou. A clínica suíça conseguiu retardar a progressão. Mas precisamos de uma solução permanente. E é aí que seu filho entra. Ela se virou para Isabel. Os marcadores genéticos combinados que você e Augusto carregam parecem ter eliminado o problema de degradação. Seu bebê pode ser a chave para entender como prevenir as complicações inteiramente. Mas mais do que isso, esta criança pode representar o próximo passo na evolução humana. Isabel levantou-se abruptamente, raiva brilhando em seus olhos. Então é disso que se trata realmente? Você quer usar meu bebê como uma espécie de cobaia de pesquisa? Não, Vitória disse firmemente. Eu quero proteger esta criança e ajudar outros no processo. A tecnologia Aurora poderia transformar o mundo, mas apenas se pudermos torná-la segura. Seu bebê pode conter a resposta tanto para a crise energética quanto para a chave para desbloquear o potencial humano. Augusto moveu-se para o lado de Isabel, seu braço circulando sua cintura protetoramente. E se recusarmos? Se não quisermos fazer parte deste legado? A expressão de Vitória endureceu. É tarde demais para isso. No momento em que Isabel engravidou, vocês dois se tornaram parte de algo maior que vocês mesmos. E vocês não são os únicos que sabem sobre o potencial da aurora. Ela caminhou até sua janela, olhando para as luzes da cidade.
Há outros que têm observado, esperando. Eles suspeitavam da verdade sobre a Aurora há anos. Agora que vocês oficialmente reviveram o projeto, eles virão. Precisamos estar prontos. Prontos para quê? Augusto exigiu. Vitória virou-se para encará-los, sua expressão grave. Prontos para proteger tudo. A empresa, a tecnologia, seu filho. Porque acreditem em mim. Há pessoas que fariam qualquer coisa para controlar o que a Aurora representa. Isabel e Augusto trocaram olhares. Seu triunfo anterior na reunião do conselho, agora parecendo vazio diante dessas novas revelações. O jogo que eles pensavam estar jogando acabara de se tornar infinitamente mais complexo, com apostas mais altas do que poderiam ter imaginado. Precisamos de tempo para processar isso, Isabel disse finalmente, sua voz firme, apesar de seu tumulto interior. Vitória assentiu, fechando o diário e recolocando os frascos em sua caixa. Levem à noite, mas lembrem-se, estamos ficando sem tempo. A condição de seu pai está piorando, Augusto, e há forças se movendo contra nós mesmo agora. Ao saírem do escritório, Augusto e Isabel caminharam em silêncio pela mansão escurecida. Quando chegaram à sua ala, Isabel finalmente falou. Vim aqui buscando vingança e agora descubro que estou carregando o que pode ser a criança mais importante da história humana. Augusto a puxou para perto, sua mão repousando sobre a barriga dela. Aconteça o que acontecer, seja lá o que esta criança se tornar, enfrentaremos isso juntos, sem mais segredos, sem mais jogos. O bebê chutou, como se em concordância, e Isabel conseguiu um pequeno sorriso. Juntos, ela concordou. Mas sua mente já estava correndo com perguntas sobre o que o futuro poderia reservar. Não apenas para eles, mas para a criança crescendo dentro dela. Uma criança que poderia conter a chave para mudar o mundo. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca, encontrando Isabel em seu laboratório privado, dentro da Torre das Indústrias Monteiro Santos. Ela havia convertido o espaço em um centro de pesquisa, combinando os dados arquivados de ambas as famílias sobre o projeto Aurora. Telas exibiam estruturas moleculares complexas, enquanto projeções holográficas mostravam padrões de campo de energia que pulsavam com uma luz azul sobrenatural. Ela estava diante de uma parede de fotografias antigas, muitas resgatadas dos arquivos pessoais de seu pai. Elas o mostravam trabalhando junto com o pai de Augusto, seus rostos iluminados com a empolgação da descoberta. Em uma imagem, eles estavam diante de um protótipo do gerador Aurora, seu design espiral distintivo, agora recriado nos desenhos técnicos espalhados sobre sua mesa. Você chegou cedo. A voz de Augusto veio da porta. Ele carregava 2 xícaras de chá de ervas. Ele se tornara bastante protetor em relação à ingestão de cafeína dela desde que soubera da gravidez. Não. Consegui dormir, Isabel admitiu, aceitando o chá com gratidão. Estive analisando as antigas anotações de pesquisa do papai. Há algo sobre o timing de tudo isso que não se encaixa. Augusto moveu-se para estudar os diagramas moleculares em suas telas. O que você quer dizer? Olhe estas datas, Isabel. Apontou para uma série de relatórios de laboratório. Os efeitos de degradação celular não começaram a aparecer até depois da aquisição de Vitória. Mas, de acordo com estas anotações, meu pai já havia começado a desenvolver uma possível solução. Ela abriu outro arquivo, este mostrando uma versão modificada da matriz Aurora. Ele estava trabalhando em uma versão estabilizada da tecnologia, uma que não causaria as complicações genéticas sobre as quais Vitória falou. E você acha que Vitória sabia disso? Augusto perguntou, sua expressão escurecendo. Acho que ela sabia muito mais do que está nos contando. Isabel trouxe outro documento, este fortemente criptografado. Encontrei isso nos servidores arquivados da empresa na noite passada. É uma comunicação entre Vitória e alguém chamado diretor de protocolo. A data é apenas 3 dias antes de ela lançar sua aquisição da Santos Indústrias. Augusto inclinou-se para ler o texto descriptografado, sua mandíbula se apertando. Eles estão discutindo procedimentos de contenção para o Projeto Hélice, algum tipo de programa de pesquisa genética
rodando paralelamente à aurora. Exatamente, Isabel assentiu. Vitória não estava apenas tentando proteger a tecnologia, ela estava ativamente desenvolvendo-a. E olhe esta parte. Marcadores genéticos mostrando adaptação promissora em sujeitos de segunda geração. Ela estava nos estudando, Augusto percebeu, sua voz oca. Mesmo naquela época, ela estava monitorando como a exposição à aurora havia afetado nosso DNA. Antes que Isabel pudesse responder, seu computador emitiu um sinal de uma chamada de vídeo, chegando. O identificador de chamadas mostrava um código de área suíço. Augusto rapidamente aceitou a chamada, e um rosto familiar preencheu a tela. Mais velho, mais grisalho, mas inconfundivelmente seu pai. Pai. Augusto respirou, emoção rachando, através de sua compostura habitual. Antônio Monteiro Senhor parecia cansado, mas alerta, seus olhos carregando a mesma inteligência que Augusto havia herdado. Filho, Isabel, tenho acompanhado as notícias sobre o renascimento do Projeto Aurora. Precisamos conversar. Isabel moveu-se para mais perto da tela. Senhor Monteiro, acabamos de saber sobre sua condição, sobre o que realmente aconteceu há 20 anos. Não tudo, Antônio respondeu, olhando por sobre seu ombro como se verificando se estava sozinho. Vitória só contou a vocês o que ela achava que vocês precisavam saber. A verdade é muito mais complicada. Ele levantou um tablet mostrando padrões de comprimento de onda de energia que correspondiam aos do laboratório de Isabel. Roberto, e eu não descobrimos apenas uma nova forma de energia. Encontramos algo que desafiava as leis da física, como as entendíamos. O campo aurora parecia responder à consciência humana de maneiras que não podíamos explicar. As habilidades cognitivas aprimoradas, Augusto forneceu. Isso era apenas o começo, Antônio continuou. Descobrimos que crianças nascidas de pais expostos à aurora mostravam sinais de habilidades que nunca sonhamos serem possíveis. Intuição aprimorada, cura acelerada, até mesmo o que parecia ser formas limitadas de conexão telepática. A mão de Isabel moveu-se instintivamente para seu estômago. É por isso que Vitória está tão interessada em nosso bebê? Em parte, Antônio assentiu. Mas há mais. A versão estabilizada da aurora em que Roberto estava trabalhando, não. Era apenas sobre prevenir a degradação. Era sobre controlar o próprio processo de aprimoramento, torná-lo seguro para uso generalizado. Ele inclinou-se mais perto da câmera, sua voz baixando. Vitória não quer apenas proteger seu filho, Isabel. Ela quer usar sua gravidez para aperfeiçoar o processo, para criar uma maneira controlada de aprimorar as capacidades humanas. Mas por quê? Augusto exigiu. Qual é o objetivo final dela? Poder, Antônio disse simplesmente. Imagine controlar uma tecnologia que pudesse aprimorar o potencial humano em si. As aplicações militares sozinhas valeriam bilhões, mas mais do que isso, daria a ela a capacidade de criar uma nova classe de humanos aprimorados, leais à sua visão. As implicações se estabeleceram sobre a sala como uma nuvem pesada. A mente científica de Isabel já estava correndo através das possibilidades, tanto maravilhosas quanto aterrorizantes. Há algo mais que vocês precisam saber, Antônio acrescentou, sua expressão se tornando mais urgente. Eu não sou o único sendo tratado nesta clínica. Roberto Santos está aqui também. Isabel ofegou. Meu pai... Mas Vitória disse... Vitória diz muitas coisas, Antônio interrompeu. A condição de Roberto é estável como a minha. Mas ele descobriu algo crítico sobre a matriz Aurora. Algo que poderia mudar tudo. Ele olhou por sobre seu ombro novamente. Não posso dizer mais por esta linha, mas vocês precisam vir para a Suíça. Ambos, antes que seja tarde demais. O feed de vídeo de repente ficou instável, quebrando-se em estática. Pai, Augusto chamou. Pai! A última coisa que viram antes da conexão ser cortada foi Antônio alcançando algo fora da tela, seu rosto urgente com um aviso não dito. Isabel e Augusto ficaram em silêncio atordoado. As implicações do que haviam aprendido se estabelecendo sobre eles. Seu filho não era apenas um herdeiro de duas famílias poderosas.
Representava a próxima fase da própria evolução humana. E Vitória parecia havia orquestrado este momento por décadas. Precisamos ir para a Suíça, Isabel disse finalmente, sua mão protetoramente embalando sua barriga crescente. Augusto assentiu, já puxando seu telefone para fazer arranjos. Pegaremos o jato da empresa. Primeira coisa amanhã. Enquanto se preparavam para deixar o laboratório, Isabel pausou junto à parede de fotografias. Ela tocou uma mostrando seu pai e Antônio, em tempos mais felizes, seus sonhos de mudar o mundo ainda puros e não corrompidos. Seja lá o que Vitória esteja planejando, ela disse suavemente. Não podemos deixá-la controlar o futuro de nosso filho, ou o futuro desta tecnologia. Augusto envolveu seus braços ao redor dela por trás, tanto protegendo quanto extraindo força de seu abraço. Não deixaremos, ele prometeu. É hora de escrevermos nosso próprio destino. O jato particular cortava as nuvens acima do Atlântico. Sua cabine luxuosa, silenciosa, exceto pelo suave zumbido dos motores. Isabel estava revisando as anotações de pesquisa de seu pai em um tablet, enquanto Augusto olhava pela janela, sua mente correndo com possibilidades e preocupações. Olhe. Isso, Isabel disse de repente, virando seu tablet para mostrar a Augusto. 3 meses antes da aquisição de Vitória, meu pai fez uma série de viagens para uma instalação remota nos Alpes. As coordenadas correspondem à localização da clínica onde nossos pais estão agora. Augusto estudou os dados. A clínica existia naquela época. Isso não pode ser uma coincidência. Tem mais, Isabel continuou abrindo outro documento. A instalação foi originalmente financiada por uma organização chamada Iniciativa Gênesis. Eu cruzei as referências com os antigos registros financeiros das indústrias Monteiro. Vitória era uma de suas fundadoras. Antes que Augusto pudesse responder, o telefone seguro do jato tocou. O identificador de chamadas mostrava o número privado de Vitória. Eles trocaram olhares antes de Augusto atender, colocando no viva voz. Eu sei para onde vocês estão indo. A voz de Vitória estava calma, mas carregava uma ponta de aço. Vocês estão cometendo um erro. O único erro foi não entrar em contato com nossos pais antes, Augusto respondeu. Por que você não nos contou que eles estavam juntos na clínica? Porque alguns conhecimentos são perigosos, Vitória disse. Seus pais não entendem com o que estão lidando. A tecnologia Aurora tem implicações muito além do que eles imaginaram. Isabel inclinou-se para a frente. E você entende? É por isso que você criou a Iniciativa Gênesis? Uma pausa na linha. Vejo que vocês fizeram sua lição de casa. Sim, eu criei a Gênesis. Alguém tinha que garantir que a tecnologia fosse desenvolvida de forma responsável. Seus pais, brilhantes como eram, teriam liberado para o mundo sem considerar as consequências. Que consequências? Augusto exigiu. O que você não está nos contando? As habilidades aprimoradas não são apenas mutações aleatórias. Vitória explicou, sua voz ficando urgente. O campo Aurora parece responder a marcadores genéticos específicos, marcadores que se tornam mais pronunciados a cada geração. Seu filho não vai apenas herdar seu DNA aprimorado, ele pode representar um salto exponencial adiante. A mão de Isabel moveu-se protetoramente para seu estômago. E você quer controlar esse salto? Eu quero protegê-lo, Vitória corrigiu. Há outros que sabem sobre o potencial da Aurora. Empreiteiros militares privados, governos estrangeiros, corporações, todos querendo transformá-la em arma. A Iniciativa Gênesis foi criada para evitar isso. Mantendo tudo na família, o tom de Augusto era cético. Sob seu controle? Garantindo que permaneça nas mãos daqueles que entendem seu verdadeiro propósito, Vitória respondeu. Seus pais são cientistas. Eles veem as possibilidades técnicas, mas não o custo humano. Passei 20 anos contendo as repercussões de seus experimentos iniciais. O jato entrou em turbulência, fazendo a conexão crepitar. Que repercussões? Isabel perguntou, temendo a resposta. A primeira geração de crianças, Aurora, houve outras além de vocês dois, nem todas elas. Vitória pausou,
escolhendo suas palavras cuidadosamente. Nem todas se desenvolveram de maneiras esperadas. Algumas mostraram habilidades extraordinárias, sim, mas outras experimentaram complicações que não poderíamos ter previsto. O que aconteceu com elas? A voz de Augusto estava tensa. Elas estão na clínica, sendo cuidadas, estudadas, protegidas. Seus pais têm ajudado a tratá-las, tentando entender o que deu errado. Essa é a verdadeira razão pela qual eles ficaram todos esses anos. Isabel sentiu seu mundo mudando novamente. Quantas? 12 sobreviventes do programa original. Cada uma única, cada uma carregando uma expressão diferente do aprimoramento. Aurora. Seu filho poderia ser a chave para entender como ajudá-las e como garantir que as gerações futuras se desenvolvam com segurança. Augusto cerrou a mandíbula. Você deveria ter nos contado tudo desde o início. Vocês teriam acreditado em mim? Vitória perguntou. Vocês teriam aceitado a verdade sobre sua própria genética aprimorada se eu não tivesse deixado que a descobrissem gradualmente? Às vezes, a proteção requer revelação cuidadosa. O capitão do jato anunciou sua descida inicial para o espaço aéreo suíço. Vocês estão quase lá, Vitória disse, obviamente ciente de sua localização. Antes de pousarem, vocês deveriam saber. A clínica não é apenas uma instalação médica. É a sede da iniciativa Gênesis. Tudo o que vocês estão prestes a ver, tudo em que seus pais têm trabalhado, faz parte de algo maior do que legado familiar ou poder corporativo. O que você quer dizer? Isabel perguntou. A tecnologia Aurora não é apenas sobre energia ou aprimoramento, é sobre o próximo passo na evolução humana. E seu filho, carregando a genética combinada de duas linhagens Aurora bem-sucedidas, poderia ser a prova de que a evolução controlada é possível. A linha crepitou novamente conforme eles desciam através das nuvens. Mais uma coisa, a voz de Vitória ficou urgente. Seja o que for que seus pais lhes digam, lembrem-se, eles não sabem de tudo. A iniciativa Gênesis tem monitorado os efeitos da Aurora através das gerações. Vimos padrões que eles não viram. Tenham cuidado com o que concordam. A linha ficou muda quando o jato rompeu a cobertura de nuvens, revelando os Alpes cobertos de neve abaixo. Isabel e Augusto ficaram em silêncio atordoado, processando os avisos de Vitória. Ela está com medo, Isabel disse finalmente. Seja lá o que esteja acontecendo naquela clínica, seja lá o que nossos pais descobriram, é algo que ela não pode controlar. Augusto pegou sua mão, seu polegar acariciando sua aliança de casamento. Estamos prestes a descobrir exatamente o que é isso. O jato inclinou-se em direção a uma pista de pouso privada, aninhada nas montanhas. À distância, uma instalação moderna de vidro e aço erguia-se do terreno rochoso como uma fortaleza futurista. A clínica da iniciativa Gênesis e seus pais esperavam dentro. Enquanto se preparavam para o pouso, Isabel sentiu o bebê se mexer, mais ativo do que o usual. Ela se perguntou se de alguma forma, em algum nível genético, a criança sentia que estavam se aproximando de respostas sobre sua herança única, sobre o poder que poderia possuir. Seja lá o que descobrirmos lá dentro, ela disse suavemente, tomamos nossas próprias decisões, para nossa família, para nosso filho. Augusto assentiu sua expressão determinada. Sem mais manipulação, sem mais segredos, é hora da verdade completa. O jato pousou na pista imaculada e, à distância, duas figuras familiares emergiram, da entrada da clínica. Seus pais mais velhos, mais inconfundíveis, esperando para revelar as peças finais de um quebra-cabeça com 20 anos de existência. A área de recepção da clínica da iniciativa Gênesis parecia mais um saguão de hotel de luxo do que uma instalação médica. Pisos de mármore refletiam a luz natural que entrava pelas janelas do chão ao teto, enquanto esculturas abstratas sugeriam uma mistura perfeita de arte e ciência. Mas a atenção de Isabel estava fixada unicamente no homem diante dela. Seu pai Roberto Santos. Isabel. Ele suspirou, absorvendo a visão de sua filha, seus olhos se demorando em sua barriga grávida. Você está ainda mais bonita do que eu me
lembrava. Ao lado deles, Augusto abraçava seu pai, anos de ausência se dissolvendo em um momento de conexão. Os dois homens mais velhos pareciam notavelmente bem, considerando tudo pelo que haviam passado. Sua suposta doença não mostrava sinais externos óbvios. Temos tanto para contar a vocês, Antônio Monteiro Sr. disse, conduzindo-os a um elevador privativo. Mas primeiro, há algo que vocês precisam ver. O elevador desceu mais fundo na montanha. Suas paredes de vidro, revelando múltiplos níveis subterrâneos, cheios de laboratórios e instalações de pesquisa. Eles pararam em um andar marcado como Divisão de Projetos Especiais, onde Roberto usou seu cartão de segurança para acessar uma ala restrita. Bem-vindos ao verdadeiro coração do Projeto Aurora, Roberto disse, guiando-os por uma série de pontos de controle de segurança. O que vocês estão prestes a ver é o que Vitória tem tentado nos impedir de mostrar a vocês. Eles entraram em uma vasta câmara circular dominada por um equipamento massivo, uma versão mais avançada do gerador Aurora das antigas fotografias. Mas não era a tecnologia que chamava a atenção. Eram as 12 jovens pessoas espalhadas pelo espaço, cada uma engajada em atividades que desafiavam a explicação. Uma jovem mulher sentava-se em profunda meditação, pequenos objetos flutuando ao seu redor em desafio à gravidade. Gêmeos trabalhavam em sincronização perfeita, completando as equações matemáticas complexas um do outro sem falar. Um adolescente tocava uma planta murcha e eles observavam com espanto enquanto ela lentamente revivia, florescendo sob seus dedos. As outras crianças, Aurora, Isabel sussurrou, lembrando-se das palavras de Vitória. Sim, Roberto confirmou, mas não vítimas ou experimentos como Vitória gostaria que vocês acreditassem. Eles são os pioneiros do potencial humano. Cada um deles representa uma expressão diferente do que o campo Aurora pode desbloquear na consciência humana. Augusto observava um jovem aparentemente se comunicar com sistemas de computador complexos apenas através do toque. Vitória disse que eles experimentaram complicações. Ela não estava inteiramente errada, Antônio admitiu. Os primeiros dias foram desafiadores. Algumas das crianças desenvolveram habilidades que eram difíceis de controlar, mas aprendemos a ajudá-las a entender e gerenciar seus dons. E a degradação celular? Isabel perguntou, notando como todos pareciam saudáveis. Roberto sorriu. Uma história conveniente que Vitória usou para justificar nos manter aqui. Nós temos uma condição genética, mas não é degradação, é evolução. Nossa exposição prolongada ao campo Aurora ainda está nos mudando, ainda empurrando os limites da capacidade humana. Eles se aproximaram de uma sofisticada ala médica, onde uma equipe de médicos monitorava vários displays. É por isso que precisávamos que vocês viessem, Antônio explicou. Seu filho representa algo sem precedentes, uma combinação natural de duas linhas genéticas aprimoradas com sucesso, sem exposição à aurora necessária, sem intervenção tecnológica, puro avanço evolutivo. Isabel sentiu o bebê chutar, como se respondendo à energia na sala. Vitória acredita que esta criança poderia ser a chave para controlar o aprimoramento humano. Vitória vê poder, Roberto disse, sua voz endurecendo. Nós vemos potencial. O campo Aurora não apenas aprimora as capacidades humanas, ele responde à própria consciência humana. É como se a tecnologia estivesse viva, evoluindo junto conosco. Ele os levou a uma estação de computador e exibiu um diagrama genético complexo. Olhem isso. Seu DNA combinado mostra estabilidade perfeita, algo que nunca vimos antes. E as primeiras varreduras do bebê sugerem desenvolvimento neural ainda mais sofisticado do que qualquer um de vocês dois exibiu. O que exatamente vocês estão sugerindo? Augusto perguntou, estudando os dados. Antônio e Roberto trocaram olhares. Acreditamos que seu filho possa ser a ponte, Antônio disse cuidadosamente. Não apenas entre nossas famílias, mas entre o que a humanidade é e o que poderia se tornar. Evolução natural acelerada pela tecnologia, mas não controlada por ela. E é disso que Vitória tem medo, Isabel percebeu.
Uma versão de aprimoramento que ela não pode regular ou controlar. Exatamente. Roberto assentiu. A iniciativa Gênesis foi a tentativa dela de conter e direcionar a evolução humana. Mas o que está acontecendo aqui, o que seu filho representa, está além do controle de qualquer um. É a própria natureza abraçando o potencial que desbloqueamos. Antes que pudessem discutir mais, alarmes de repente soaram por toda a instalação. Telas de segurança mostravam múltiplos helicópteros se aproximando do espaço aéreo da clínica. Vitória, Antônio disse sombriamente. Ela está fazendo sua jogada. Roberto rapidamente os conduziu a um elevador escondido. Precisamos tirar vocês daqui. Há uma instalação segura na localização secundária onde vocês estarão. Seguros? Seguros de quê? Augusto exigiu. Daqueles que tentariam controlar o destino de seu filho, Roberto respondeu, apressando-os para dentro do elevador. Vitória não está vindo apenas para nos deter. Ela está vindo para garantir que a próxima fase da evolução humana aconteça nos termos dela. Conforme as portas do elevador se fechavam, Isabel pegou um último vislumbre das crianças Aurora, sendo rapidamente evacuadas pelos membros da equipe. A jovem mulher que estivera levitando objetos agora usava suas habilidades para ajudar a criar barreiras, enquanto os gêmeos trabalhavam em conjunto para proteger dados sensíveis. Lembrem-se, Roberto gritou enquanto as portas se selavam. O poder não está na tecnologia, está no próprio espírito humano. Confiem nisso. Confiem um no outro. O elevador começou sua ascensão para o nível de evacuação de emergência, deixando Isabel e Augusto para enfrentar outra revelação. Seu filho não era apenas herdeiro de um império corporativo ou mesmo de uma tecnologia revolucionária. Ele representava o próximo grande salto da humanidade, se eles pudessem protegê-lo daqueles que tentariam controlar seu destino. O túnel de evacuação de emergência os conduzia pelo coração da montanha, seu sistema de iluminação de última geração lançando tudo em um brilho azul pálido, reminiscente do campo Aurora. Isabel e Augusto moviam-se rapidamente, seguindo a orientação de uma equipe de segurança da iniciativa Gênesis, enquanto seus pais coordenavam os procedimentos de bloqueio da instalação a partir de um centro de comando móvel. A instalação secundária fica a 20 minutos daqui, Roberto explicou estudando um display tático. O transporte subterrâneo nos levará lá com segurança. De repente, as luzes do túnel piscaram e todos os seus dispositivos eletrônicos ficaram escuros. Na escuridão momentânea, Isabel sentiu o bebê se mexer inquieto, como se sentisse a tensão ao seu redor. Energia de emergência ativando, uma voz computadorizada anunciou, e luzes vermelhas de backup iluminaram a passagem. Ela está aqui, Antônio disse sombriamente, verificando seu tablet agora morto. Vitória sempre pensou em tudo. Como se invocada por suas palavras, a voz de Vitória ecoou pelo sistema de comunicação do túnel. Eu ensinei bem a vocês, Antônio, mas não bem o suficiente. Vocês realmente acharam que eu não teria códigos de anulação para cada sistema nesta instalação? Os rádios da equipe de segurança crepitaram. Senhora, temos várias equipes entrando pelos pontos de acesso norte e leste. Levem-nos para o transporte, Roberto ordenou, gesticulando em direção a uma porta reforçada no final do túnel. Nós os seguraremos aqui. Não, Isabel disse firmemente, surpreendendo a todos. Chega de fugir, chega de se esconder. É hora de enfrentarmos Vitória e acabarmos com isso. Augusto ficou ao lado dela, sua mão encontrando a dela. Ela está certa. Precisamos resolver isso agora, pelo bem de todos. Seus pais trocaram olhares de preocupação, mas antes que pudessem argumentar, a porta principal do túnel deslizou e se abriu. Vitória estava lá, ladeada pelo que parecia ser contratados de segurança privada. Ela parecia exatamente como estava em seu escritório, perfeitamente composta em um terno elegante, mas seus olhos sustentavam uma intensidade feroz que eles nunca haviam visto antes. Eu esperava que vocês fossem razoáveis sobre isso, Vitória disse, andando para frente com passos medidos. Que entendessem o que está realmente em jogo aqui. Nós entendemos perfeitamente.
Isabel respondeu, uma mão protetoramente sobre sua barriga. Você quer controlar a própria evolução humana, decidir quem é aprimorado e quem não é. A risada de Vitória foi afiada. Controle? Minha. Querida, eu quero salvar a humanidade de si mesma. Você acha que o mundo está pronto para crianças que podem manipular energia com suas mentes? Para humanos com capacidades que borram a linha entre ciência e sobrenatural? Essa não é sua decisão para tomar. Augusto deu um passo à frente. Você manipulou vidas suficientes, vovó. Isso acaba aqui. Acaba. Vitória ergueu uma sobrancelha. Olhe ao seu redor. Tudo o que vocês têm, sua genética aprimorada, sua posição, até mesmo seu casamento, existe porque eu orquestrei. Eu criei as condições perfeitas para a evolução humana dar seu próximo passo. Você criou mentiras, Roberto interveio. Você distorceu nossa pesquisa, nos aprisionou aqui sob falsos pretextos, tudo para manter seu controle sobre o potencial da Aurora. Vitória virou-se para ele, sua expressão suavizando ligeiramente. Roberto, meu velho amigo, ainda o idealista, o mundo não está pronto para o aprimoramento humano irrestrito. Precisamos de estrutura, proteção e implementação cuidadosa. O mundo não precisa da sua proteção, Isabel disse, sua voz carregando uma nova força. Enquanto ela falava, as luzes de backup começaram a pulsar em ritmo com suas palavras. Ele precisa da verdade. Todos no túnel sentiram uma vibração sutil, uma mudança no próprio ar. O movimento do bebê havia se sincronizado com as luzes pulsantes e Isabel sentiu uma onda de energia diferente de tudo que já havia experimentado antes. Extraordinário, Vitória. Respirou observando o fenômeno com fascinação acadêmica. A criança já está manifestando sensibilidade à aurora. Vocês não veem? É exatamente por isso que precisamos de controle, porque precisamos da iniciativa Gênesis. Não. Augusto disse firmemente, movendo-se para apoiar Isabel, enquanto a energia ao redor dele se intensificava. É por isso que precisamos confiar na capacidade da humanidade de evoluir naturalmente. O campo Aurora não apenas nos aprimora, ele responde a nós, às nossas escolhas, nosso potencial. Os contratados de segurança se mexeram desconfortavelmente, enquanto pequenos objetos começavam a flutuar no túnel, semelhante ao que haviam visto com as crianças Aurora acima. Mas isso era diferente, mais controlado, mais proposital. A compostura de Vitória rachou ligeiramente. Vocês não entendem a responsabilidade, o poder. Nós entendemos melhor do que você pensa, Isabel respondeu. O campo de energia ao seu redor havia se tornado visível agora. Uma aura azul suave que parecia se estender a todos no túnel. Nós entendemos que o verdadeiro poder vem da confiança, não do controle. De deixar as pessoas escolherem seu próprio caminho. Antônio deu um passo à frente, seus olhos arregalados com a realização. O bebê não está apenas combinando nossa genética aprimorada, está evoluindo-a, criando algo inteiramente novo. Algo bonito, Roberto acrescentou, observando com admiração enquanto o campo de energia se estabilizava, criando uma harmonia gentil no espaço ao redor deles. Algo natural. Vitória olhou de rosto em rosto, vendo seus planos cuidadosamente, construídos desmoronando diante desta exibição de evolução espontânea. Sua equipe de segurança havia abaixado suas armas, capturada na ressonância pacífica do campo Aurora. Nunca foi sobre controle, Isabel disse suavemente, o bebê agora calmo dentro dela. Era sobre entendimento, sobre deixar a humanidade crescer em seu potencial naturalmente, não forçando-a ao longo de caminhos predeterminados. Augusto virou-se para sua avó, sua expressão tanto compassiva quanto firme. Você passou sua vida tentando proteger e controlar o futuro, mas o futuro tem seus próprios planos, vovó. É hora de deixar ir. O túnel ficou em silêncio, exceto pelo suave zumbido do campo Aurora, agora pulsando em perfeita harmonia com seus participantes humanos. Vitória estava em uma encruzilhada, enfrentando a escolha entre controle e confiança, entre medo e fé no potencial da humanidade. Vitória.
Monteiro havia enfrentado inúmeros momentos cruciais em sua longa carreira, mas nenhum como este. Campo Aurora zumbia ao redor deles, respondendo à presença de Isabel de maneiras que desafiavam sua pesquisa cuidadosamente documentada. Ela observava enquanto sua equipe de segurança abaixava completamente as armas, atraída pela ressonância pacífica que preenchia o túnel. Todos esses anos, ela disse finalmente, sua voz carregando décadas de propósito e orgulho, eu pensei que estava direcionando a evolução, criando as condições perfeitas para o próximo passo da humanidade. Mas eu estava tentando controlar algo que já estava em movimento, não é? O Campo Aurora nunca foi destinado a ser controlado. Roberto explicou, movendo-se para mais perto de sua filha. Ele responde à consciência humana, cresce com ela. O que criamos não era apenas uma nova forma de energia, era uma ponte entre o potencial humano e as próprias forças fundamentais da evolução. Antônio juntou-se a eles, sua mente científica correndo com um novo entendimento. As crianças, que temos estudado, suas habilidades, elas não são mutações ou aprimoramentos, são expressões da evolução natural da humanidade, acelerada por sua interação com o Campo Aurora. E meu bebê? Isabel perguntou, a aura azul ao seu redor, pulsando suavemente. Está nos mostrando o que acontece quando confiamos na progressão natural. Seu pai sorriu. A combinação de sua genética com a de Augusto não criou algo que podemos controlar. Criou algo que ajudará a humanidade a entender seu próprio potencial. Vitória deu um passo à frente e, pela primeira vez em décadas, havia incerteza em seu movimento. Tudo que construí, tudo que planejei, foi baseado em um equívoco fundamental. Augusto completou por ela. Você pensou que o poder vinha de controlar a evolução. Mas o verdadeiro poder vem de abraçá-la, de deixá-la se desdobrar naturalmente. A equipe de segurança havia começado a se dispersar, afastada da autoridade de Vitória pela energia harmoniosa que preenchia o espaço. Ela estava sozinha agora, enfrentando o futuro que tentara tão arduamente moldar. A iniciativa Gênesis, ela disse suavemente, todo o meu trabalho. Não precisa terminar, Isabel ofereceu, surpreendendo. Faça o Seitzmund, disse todos. Precisa se transformar. Em vez de controlar o aprimoramento humano, poderia ajudar as pessoas a entender e se adaptar às suas capacidades em evolução. Guiar em vez de governar. O Campo Aurora ondulou com possibilidade, e Vitória sentiu algo que não experimentava há anos, esperança desvinculada da necessidade de controle. O mundo está mudando, Roberto acrescentou. Às crianças. Aurora acima de nós, o bebê de Isabel e Augusto, eles são apenas o começo. A humanidade está pronta para dar seu próximo passo, mas precisa de sabedoria e compreensão, não de controle e sigilo. Vitória olhou para seu neto, vendo nele a mesma força que ela tentara incutir, mas temperada com algo que ela havia esquecido, compaixão. Ela se virou para Isabel, observando a gentil interação entre o Campo Aurora e seu filho ainda não nascido. Talvez, ela disse lentamente, seja hora de uma nova abordagem, um novo legado. A tensão no túnel se dissolveu, substituída por uma sensação de possibilidade. O Campo Aurora respondeu, sua luz azul suavizando para um brilho quente e envolvente. Podemos ajudar as pessoas a entender essas mudanças, Augusto sugeriu. Usar os recursos das indústrias Monteiro Santos e da iniciativa Gênesis para apoiar a evolução natural em vez de tentar direcioná-la. Um think tank em vez de um centro de controle, Antônio assentiu. Pesquisa e compreensão em vez de manipulação e sigilo. Isabel sentiu o bebê se mexer, mais calmo agora, mas ainda irradiando aquela energia única que havia mudado tudo. Nosso filho não estará sozinho, ela percebeu. Haverá outros. O mundo está pronto para este próximo passo, mas precisa de orientação, não de controle. Vitória endireitou-se, sua autoridade natural encontrando um novo propósito. Então, temos trabalho a fazer. A iniciativa Gênesis tem décadas de pesquisa.
recursos que poderiam ajudar a facilitar esta transição, mas precisaremos abordá-la de maneira diferente. Juntos, Augusto disse firmemente, como uma família, sem mais segredos, sem mais manipulação. Roberto e Antônio trocaram olhares de alívio e determinação. Após 20 anos, sua visão de ajudar a humanidade a abraçar seu potencial poderia finalmente ser realizada, não através do controle, mas através da compreensão e do apoio. O campo Aurora pulsou uma última vez, como se reconhecendo esta mudança de propósito. Então se estabeleceu em um suave zumbido de fundo. O futuro que todos eles haviam tentado moldar à sua maneira estava se desdobrando naturalmente, guiado pelas próprias forças que haviam buscado controlar. Vitória respirou fundo, então fez algo que nenhum deles esperava. Ela sorriu. Não, sua expressão calculada habitual, mas um sorriso genuíno de aceitação e esperança. Bem, então, ela disse, olhando para cada um deles por sua vez. Vamos começar de novo? Há muito trabalho a ser feito e... Ela olhou para a barriga grávida de Isabel. Parece que temos uma nova geração para preparar. Enquanto faziam seu caminho de volta para a instalação principal, o campo Aurora os seguia, um lembrete constante de que a evolução, como a própria vida, encontra seu próprio caminho. O futuro pelo qual todos haviam lutado se desdobraria à sua própria maneira, guiado pela compreensão em vez do controle, pela confiança em vez do medo. E em algum lugar dentro de Isabel, uma criança de 2 linhagens aprimoradas se mexia, já em harmonia com as forças da evolução que moldariam a próxima grande aventura da humanidade. 6 meses depois, o Centro de Pesquisa Monteiro Santos para o Avanço Humano erguia-se onde antes ficava a clínica da Iniciativa Gênesis. As medidas de segurança proibitivas haviam sido substituídas por espaços abertos e áreas de pesquisa colaborativa, enquanto as instalações subterrâneas agora abrigavam programas educacionais para famílias descobrindo habilidades aprimoradas em seus filhos. Isabel caminhava com dificuldade pelo átrio principal, agora em estágio avançado de gravidez, com Augusto ao seu lado. O campo Aurora havia se tornado uma presença constante ao seu redor, respondendo ao desenvolvimento do bebê de maneiras que surpreendiam até os pesquisadores mais experientes. As últimas leituras são extraordinárias. Doutora Sarah Chen, sua pesquisadora líder, explicava enquanto caminhavam. Os padrões neurais do bebê são diferentes de tudo que já vimos antes. É como se o campo Aurora tivesse se tornado uma extensão de sua consciência. Eles passaram por uma sala de aula, onde algumas das crianças Aurora originais estavam ajudando crianças mais jovens a entender suas habilidades emergentes. Através das paredes de vidro, podiam ver pequenos objetos flutuando suavemente, enquanto as crianças aprendiam a controlar sua conexão com o campo. Como as novas famílias estão se adaptando? Augusto perguntou, observando uma menina manipular cuidadosamente padrões de energia no ar. Melhor do que esperávamos, Sarah sorriu. Sua decisão de tornar públicos os efeitos da Aurora e oferecer apoio, em vez de sigilo, fez uma enorme diferença. As pessoas estão se apresentando, buscando orientação em vez de se esconder com medo. Eles entraram no laboratório principal, onde Roberto e Antônio estavam trabalhando com uma equipe de cientistas internacionais. A sala zumbia com a suave ressonância de múltiplas interações do campo Aurora, cada uma cuidadosamente monitorada e estudada. Isabel, Roberto chamou, apressando-se para ajudar sua filha a se sentar em uma cadeira confortável. Fizemos um avanço na compreensão de como o campo responde a estados emocionais. A influência do seu bebê abriu áreas de pesquisa inteiramente novas. Antônio juntou-se a eles, tablet na mão. As implicações são fascinantes. Parece que o campo não apenas aprimora as capacidades humanas, ele se adapta à necessidade humana. Quanto mais confiamos no desenvolvimento natural, mais harmônico o aprimoramento se torna. Vitória entrou no laboratório, sua aparência um pouco suavizada pelos meses recentes. Ela havia transformado seu papel de controladora para conselheira, oferecendo sua experiência e recursos para ajudar famílias a navegar por suas habilidades em evolução.
Os representantes da Organização Mundial da Saúde estão aqui, ela anunciou. Eles estão muito interessados em nossa nova abordagem para o aprimoramento humano, particularmente nossa ênfase em diretrizes éticas e participação voluntária. Isabel sorriu, lembrando-se de quão longe haviam chegado desde os dias de Betsy DuS, sigilo e controle. A decisão de transformar a iniciativa Gênesis em um centro público de pesquisa e apoio encontrou resistência inicial, mas os resultados falavam por si. Famílias com crianças aprimoradas não viviam mais com medo de serem descobertas. Adultos experimentando habilidades de início tardio tinham um lugar para aprender e entender sua evolução. Já decidiram o nome? Vitória perguntou, sua mão pairando perto da barriga de Isabel, onde o campo Aurora pulsava com uma suave luz azul. Augusto e Isabel trocaram olhares. Estamos pensando em Aurora, Isabel disse suavemente. Não por causa do projeto, mas pela aurora de uma nova era. Que ela representa. Perfeito, Roberto assentiu, observando o campo ondular em resposta ao nome. Um menino correu para o laboratório, uma das crianças Aurora originais que haviam conhecido durante sua primeira visita à clínica. Senhora Isabel, as flores no jardim. Elas estão respondendo à energia do bebê, vocês têm que ver. Eles o seguiram até o jardim no terraço do centro, onde uma visão notável os aguardava. As plantas balançavam suavemente em ritmo com o campo Aurora, emanando da barriga de Isabel. Seu crescimento visivelmente acelerado, mas completamente natural. Extraordinário, Sara respirou, fazendo leituras com seus instrumentos. O campo está se harmonizando com todas as formas de vida, não apenas com a consciência humana. Vitória observava a exibição com admiração, sua antiga necessidade de controle substituída por genuína apreciação pela beleza da evolução natural. Pensávamos que estávamos criando o futuro, ela refletiu, mas na verdade estávamos apenas abrindo a porta para que ele encontrasse seu próprio caminho. Augusto envolveu Isabel com o braço, sentindo o bebê, sua pequena Aurora, se mover, em resposta à energia ao redor deles. O mundo está mudando, ele disse, mas desta vez estamos deixando que mude naturalmente. Com um pouco de orientação, Isabel acrescentou, sorrindo para o grupo reunido que se tornara mais do que apenas família. Eram pioneiros na próxima grande aventura da humanidade. O sol começava a se pôr sobre os Alpes, banhando o jardim, em luz dourada, que se mesclava lindamente com o suave brilho azul do campo Aurora. Neste momento de paz e possibilidade, todos podiam sentir o alvorecer de uma nova era, guiada não pelo controle ou medo, mas pela compreensão e esperança. Ela chegará em breve, Isabel disse, sentindo outro movimento do bebê. E ela nos ajudará a entender muito mais. Ela já ajudou, Roberto respondeu, observando a interação harmônica entre o campo, o jardim e sua filha. Ela nos mostrou que o futuro não pode ser controlado, ele só pode ser bem-vindo. Como se em concordância, o campo Aurora pulsou mais uma vez, enviando ondas de suave luz azul pelo jardim. O futuro pelo qual todos haviam lutado, temido e, finalmente abraçado, estava se desdobrando exatamente como deveria. Natural, belo e com infinitas possibilidades. 3 meses depois, o Centro de Pesquisa Monteiro Santos vibrava com uma energia excepcional. Em um quarto especialmente preparado, onde a suave ressonância do campo Aurora criava uma harmonia perfeita de luz e som, Isabel segurava sua filha recém-nascida nos braços, enquanto Augusto observava com admiração. A pequena Aurora, com apenas algumas horas de vida, já exibia uma conexão única com o campo que os cercava. A iluminação ambiente do quarto pulsava em sincronia com sua respiração tranquila, criando um espetáculo hipnotizante de luz azul e dourada. As leituras dela são diferentes de tudo que já vimos, Sara sussurrou, monitorando os equipamentos sofisticados que preenchiam um canto do quarto. O campo não está apenas respondendo a ela, está evoluindo com ela. Vitória estava junto à janela, observando a interação com lágrimas nos olhos.
algo que nenhum deles jamais havia visto antes. Todos esses anos, ela disse suavemente, eu pensava que estava lutando para controlar o futuro, mas o futuro estava esperando por ela. Roberto e Antônio entraram silenciosamente, carregando os resultados da análise genética inicial. Ela é perfeita, Roberto anunciou, sua voz carregada de emoção. O aprimoramento Aurora se integrou completamente de forma natural ao DNA dela, sem instabilidade, sem complicações, apenas puro avanço evolutivo. E ela não está sozinha, Antônio acrescentou, exibindo dados em uma tela na parede. Desde que tornamos pública a pesquisa do centro, documentamos 57 outras crianças nascidas com marcadores genéticos similares. A próxima geração já está emergindo em todo o mundo. Isabel sorriu para sua filha, observando enquanto pequenas faíscas de energia Aurora dançavam ao redor de seus pequenos dedos. Ela terá outros como ela. Amigos que entendem o que significa ser diferente, ser especial. Não apenas diferente, Augusto corrigiu gentilmente, evoluída, natural. Exatamente como a humanidade estava destinada a se tornar. O bebê gorjeou, e a energia do quarto mudou em resposta, criando padrões de luz que pareciam contar histórias de possibilidade e esperança. Lá fora, os jardins do centro floresciam com uma vitalidade sem precedentes, respondendo à nova presença que havia se juntado ao seu mundo. Vitória aproximou-se da cama, sua expressão suavizada por uma nova compreensão. Passei décadas tentando moldar o futuro, controlar como a humanidade evoluiria. Mas olhando para ela agora, percebo. Não precisamos controlar a evolução. Só precisamos nutri-la, apoiá-la, deixá-la se desdobrar como deve. A missão original da iniciativa Gênesis não estava errada, Roberto refletiu. Apenas seu método. Em vez de tentar direcionar o potencial humano, deveríamos ter nos preparado para apoiá-lo. E é exatamente isso que faremos agora, Augusto disse firmemente. O Centro de Pesquisa Monteiro Santos continuará a crescer, a se adaptar. Estaremos prontos para ajudar cada criança que mostrar sinais de aprimoramento, cada família navegando por essas mudanças. A pequena Aurora abriu os olhos então. Olhos que pareciam conter sabedoria, além de suas horas, cintilando com a mesma energia que havia transformado seu mundo. O campo Aurora respondeu à sua consciência, criando uma suave cúpula de luz que englobava todos no quarto. Ela já está unindo as pessoas, Isabel observou, vendo como o campo de energia se harmonizava com cada pessoa presente, criando conexões, construindo pontes. Assim como seus pais, Vitória sorriu, estendendo a mão para tocar a mão do bebê. O contato criou uma cascata de suaves padrões de luz que se espalharam por todo o quarto. Vocês dois nos mostraram que o verdadeiro poder vem da confiança, não do controle, do amor, não do medo. Antônio verificou suas leituras novamente, balançando a cabeça em assombro. A resposta do campo a ela não é apenas aprimoramento ou evolução. É como se ela estivesse ensinando-o, mostrando-lhe novas formas de interagir com a consciência humana. E estaremos aqui para documentar tudo isso, Sara acrescentou entusiasticamente, para ajudar outros a entender e abraçar essas mudanças conforme elas acontecem. Pela janela, eles podiam ver o sol se pondo atrás dos Alpes, banhando o mundo em tons dourados que se mesclavam perfeitamente com a ressonância azul do campo Aurora. Era uma metáfora adequada para o amanhecer desta nova era. Luz natural e energia evoluída trabalhando em perfeita harmonia. O mundo está mudando, Augusto disse, pegando a outra mão de sua filha. Mas desta vez estamos prontos para isso. Todos nós juntos. Isabel olhou ao redor do quarto para sua família reunida, parentes de sangue e aliados escolhidos, todos unidos em seu compromisso de nutrir o próximo grande salto da humanidade. Aurora Monteiro Santos, ela disse suavemente. Bem-vinda ao seu mundo, ele está pronto para você agora. O bebê sorriu e, por um momento, o campo Aurora preencheu o quarto com padrões de tal beleza e complexidade que até mesmo os cientistas ficaram em silêncio de admiração. Naquele momento, todos entenderam. O futuro pelo qual haviam lutado tão arduamente para controlar havia chegado em seus próprios termos,
carregado nas mãos de uma criança que incorporava a união perfeita entre o potencial humano e a evolução natural. Do lado de fora do centro de pesquisa, os últimos raios do sol pintavam o céu em cores brilhantes, um espetáculo de luz natural que complementava o suave brilho do campo Aurora. Conforme a noite caía sobre os Alpes, as luzes da instalação cintilavam como estrelas, cada uma representando um farol de esperança para outros que logo descobririam sua própria evolução. A história das famílias Monteiro e Santos havia se transformado de uma saga de poder corporativo e vingança em algo muito mais significativo. Um testemunho do poder da confiança, do amor e do potencial infinito que vive dentro de cada coração humano.